Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 3 de dezembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto que é o ego. O ego é a idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor é amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, à parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus. E em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança atacando-os. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus? Se habita nele. Nele Deus, né? O que pode conhecer do pesar e do sofrimento se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque? Se tudo que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade. Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e o quanto custa acreditar nele. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro, e o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar às ilusões no santuário da própria vida. E a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor. Completamente seu, completamente um com ele. Muito bem? Então a gente passa para a leitura da lição do dia. Essa lição é danada, né? Jesus diz assim: a minha inocência, a minha pureza, a ausência de pecado em mim me protege de todo o mal. Lembrando a vocês que eu não uso essa palavra impecabilidade, tá? Porque no meu ponto de vista, não é esse o sentido que Jesus quis dar para a palavra original em inglês, que é sinlessness, tá bom? Então eu prefiro usar inocência ou pureza, ou ausência de pecado, ou isenção de pecado, tá? A minha pureza, a minha inocência me garante a paz perfeita, a segurança eterna, o amor que dura para sempre, a liberdade permanente de todo pensamento de perda e a completa liberação do sofrimento. E só a felicidade pode ser o meu estado, pois só a felicidade me é dada. O que tenho que fazer para saber que tudo isso é meu? Preciso aceitar a expiação para mim mesmo e nada mais. Deus já fez todas as coisas que precisavam ser feitas, né? Então, tudo que realmente precisava ser feito, Deus já fez, tá bom? E eu tenho que aprender que não preciso fazer nada a partir de mim mesmo, pois só preciso aceitar o meu ser,
a minha inocência, a ausência de pecado em mim, criada para mim, e que agora já é minha, para sentir o amor de Deus me protegendo do mal, para compreender que o meu pai ama o seu filho, para saber que eu sou o filho que o meu pai ama. Então imagina se você acreditasse verdadeiramente nessa última frase aqui, hein? Para saber que eu sou o filho que o meu pai ama. O meu pai não é seu pai não, tá? Seu pai a gente sabe que ele te ama. Em alguma medida ele te ama. Estamos falando do nosso pai eterno, do nosso pai divino, né? No sistema de pensamento do ego, a gente tem certeza absoluta de que Deus nos odeia, nos execra, quer se vingar de nós e virá por nós, virá para nos pegar, né? E tá lá prestando atenção em todos os malfeitos que você fez, né? Interessantemente, essa é a mesma projeção que a gente faz sobre o Papai Noel, né? O Papai Noel. Por que o Papai Noel? Porque o Papai Noel, se você se comportar bonitinho durante todo o ano, ele traz o presentinho que você pediu, né? Se você não se comportar, desiste. Então tem alguém olhando para os seus malfeitos desde o dia 1º de janeiro para saber se no dia 25 de dezembro você vai ganhar alguma coisa, né? Mais uma projeção do ego aí sobre o pobre Santa Claus, né? O Papai Noel aqui da gente no Brasil, né? Então a gente já vai expandir essa ideia aqui um pouquinho, tá? A oração. Tu que me criaste na inocência, não está enganado quanto ao que eu sou. Como Deus poderia estar enganado a respeito do que eu sou, a respeito de quem eu sou? Eu estava enganado quando pensei ter pecado, mas aceito a expiação para mim mesmo. Pai, o meu sonho agora acabou. Amém. Então, tem algo muito importante aqui, né? Deus me criou nessa inocência. Então eu agora posso me lembrar que sou inocente, que sou puro, que sou o filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Que sou a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado. Eu posso me lembrar disso. Eu posso verdadeiramente me lembrar disso. E aí, essa minha inocência me protege de todo o mal. E aí vocês podem estar se perguntando, se você ainda não assistiu os vídeos de 21 e 22, eu sugiro fortemente que você o faça, tá? E no ano que vem você vai ter um ano novinho em folha para você praticar as lições, tá? Eu comecei nesse final de semana eu comecei a montar o projeto do nosso trabalho para 2024. Montar, né, fazer o download aí do que o Espírito Santo tá mandando eu fazer, tá? E olha só que legal, gente. Quando eu tô falando dessa inocência, dessa pureza, dessa ausência de pecado, né, no meu ser real, né? Aqui eu erro, aqui eu tenho manifestações equivocadas, enfim, aqui eu faço um bando de faço, natural, do ser humano, mas a minha essência, ela permanece intocada, absolutamente intocada nessa pureza divina, né? Nessa pureza que eu compartilho com o meu Pai eterno, tá? E aí, você pode estar se perguntando, como essa minha inocência pode me proteger do mal se uma criança nasce inocente e o mal vem e chega na vida dela, né? Como a gente sabe, né? A gente acompanhou aí, infelizmente, os últimos momentos dessa guerra que está acontecendo lá no Estado de Israel, né? Bebês foram sequestrados, foram esquartejados na frente dos seus pais, etc, etc. Então você pode se perguntar, mas Jaque, como isso é possível? Me explica. Então, essa ausência de pecado, né, é uma frequência vibracional, tá? É um estado de consciência no qual você se lembra tão bem de que você está conectado à fonte que nenhum mal pode chegar perto de você. Não era o estado de consciência do bebê,
senão aquele mal não teria chegado perto daquele bebê, tá? Um filminho que eu sempre recomendo que vocês assistam é aquele filminho do Ed Murphy que passava na sessão da tarde, na década de 90, O Rapto do Garoto de Ouro. Quando vocês virem aquele filminho, o Garoto de Ouro era um mestre espiritual, vocês vão entender exatamente essa lição, né? Então, esse mal, ele não pode tocar você. Mas não pense, e aí eu vou trazer uma coisa que eu aprendi com a minha professora de Um Curso em Milagres, tentando reproduzir aqui para vocês, o mais fielmente o que eu puder, o que ela ensinou, né? Que é pra gente não confundir essa pureza, essa ausência de pecado, que ela é fruto da minha conexão com o Criador, com uma ingenuidade, com uma estupidez, com uma falta de astúcia, com eu estar caminhando sem olhar para o lado, sem perceber o que está acontecendo, tá? Não confundam isso, tá? Não confundam. Quando você está nesse estado aqui de inocência, você está vendo tudo. Você está sabendo tudo o que está acontecendo. Você está vendo aquela pessoa vindo para perto de você para tentar deliberadamente te prejudicar. Você sabe disso. E aí o que que você faz? Você revida? Não, você abençoa. Mas você está preparado. Você está preparada. Você está vendo. Você está vendo o que está vindo pelo caminho. Você não está na ingenuidade, né? E ela falava isso pra gente. Ela falava, vocês não podem ser ingênuos, né? E tem uma frase de Jesus Cristo que eu gosto muito, que diz assim, sejais mansos como o cordeiro. Não. Sejais mansos como a pomba e astutos como a serpente, tá? Então a serpente é astuta. A serpente está lá vendo o que está acontecendo. E vamos parar por aí. Se a gente continuar com a analogia com a serpente, a gente cai aqui em um lugar que eu não quero cair, tá? A gente confunde mais do que explica. Então eu estou vendo o mal se aproximando. Eu estou vendo. Mas eu me protejo. Eu me protejo ao me manter nessa conexão. É essa conexão que me protege. E aí eu cito para vocês uma história que eu já contei para vocês no ano passado. Que é uma história que Paramahansa Yogananda conta em Autobiografia de um Yogi. Né, que tinha um mestre lá, um mestre iluminado, e que os ingleses, se eu não estou enganada, né, acho que foram os ingleses, na época da invasão, na época que a Inglaterra ainda dominava a Índia, né, a Inglaterra dominou a Índia por décadas, né, eles resolveram que iam dar uma zoada lá no mestre espiritual. E levaram para ele um balde de cal, de água com cal, tá, gente? Cal é óxido de cálcio. Ele torna a água muito alcalina, isto é, eleva o pH da água para maior do que 7, porque 7 é o pH neutro, abaixo de 7 é o pH ácido, acima de 7 é o pH alcalino, né? Aproveitando aqui para me lembrar das minhas aulas de química, uma das coisas que eu mais amo no mundo, que é estudar química, vocês já sabem disso. Uma das 5 maiores paixões da minha vida é a química, né? E aí o que acontece? Quando você tem um pH muito maior do que 7, quando você vai chegando lá pelo 9, pelo 10... essa substância é extremamente corrosiva, então você vai tomá-la e ela vai ser como se você estivesse bebendo veneno, você está se suicidando, né? E aí o pH de uma solução de cal, dependendo da concentração, pode chegar nesses valores, né? E aí os caras levam o balde de cal para ele, falam para ele, ó mestre, beba a cal, beba o leite que trouxemos para o senhor. E ele, gente, era um mestre, um iluminado, o homem já tinha visto tudo, o homem já tinha percebido tudo, o homem já tinha enxergado lá a escuridão nas auras daqueles indivíduos que chegaram perto dele. E ele não se faz de rogado, ele fala assim, tudo bem, eu vou beber o leite que os discípulos amorosamente trouxeram para mim. E ele manda a cal para dentro.
E o que a Cal, a solução de Cal, faz com ele? Nada! Nada! E você sabe por quê que a Cal não consegue fazer nada com ele? Porque ele tinha dentro da mente dele a total consciência da seguinte frase: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Ora, se eu não sou um corpo e se a Cal pode apenas afetar o meu corpo, mas eu, mente e espírito, não dou a autorização para que ela o faça, porque me lembro que sou mente e espírito, a Cal não faz nada com o mestre espiritual. Então é assim que a coisa funciona, tá? Então você tá na sua proteção espiritual quando você tá nessa consciência. Quando eu me lembro de quem eu sou verdadeiramente, como ele diz aqui no final, olha só: tu que me criaste na inocência, não estás enganado quanto ao que eu sou. Tu que me criaste na ausência de pecado, na isenção de pecado, não estás enganado quanto ao que eu sou. Eu estava enganado quando eu pensei ter pecado, mas aceito a expiação para mim mesmo. Aceito a expiação para mim mesmo aceito a correção da minha mente, que tá me dizendo que eu sou esse corpício aqui, que tá me identificando com o corpício. Não sou corpício coisa nenhuma. Eu sou mente espírito. Eu sou aquele, eu sou aquela que depois que o corpício perecer, irei para alhures. Aí eu não sei se eu uso a preposição para. Irei para outros lugares, vou para outros corpos, vou para outros planetas, vou para outras dimensões, reencarno aqui no planeta Terra. Você, principalmente, que se recusa a fazer o seu trabalho espiritual, reencarna de novo, fica mais 25 mil anos aqui. 25.700 e tantos anos aqui, esperando uma nova onda ascensional, que nem essa que a gente está vivendo. Não tem problema nenhum. Agora, enquanto você não acordar deste sonho, e eu agora quase falei um palavrão que não vai acontecer, porque eu me lembro que o YouTube me pega se eu começar a falar palavrão aqui, né? Então, o que eu ia falar? Esqueci, né? Então você precisa aqui nessa Matrix, aqui nesse metaverso, entender que você não é seu corpício. Ego, corpo, personalidade, isso aqui é um avatar de jogo, gente. Eu, antes de encarnar, eu escolhi o meu avatar de jogo. Mulher, morena, brasileira, filha de Dona Aline, filha do seu Manuel, irmã da Dona Luciene, mãe de um monte de gato. Eu escolhi meu avatar de jogo, engenheira, CPF, tá? Faça um pix para mim. Eu ia dar o meu CPF, mas eu não posso dar. Mas o meu e-mail tá nas lives. Lembrando que hoje à noite temos live. Vamos pro item 5 do capítulo 3. Tá bom? Vai ser uma super live. Acabei de preparar a aula de vocês. Vamos botar fogo no nosso domingo à noite, tá? Vamos tocar fogo nessa programação egóica que insiste em nos dizer que nós somos quem nós não somos. Tá? Então hoje à noite, se Deus assim permitir, começamos a nossa live às 19 horas na capital, tá bom? Às 19 horas de Brasília estarei abrindo esta câmera, se Deus, o Divino Espírito Santo e o Mestre Jesus Cristo me permitirem, tá? Então eu escolhi esse avatar de jogo. Vocês sabem que eu já fiz TVP, já fiz terapia de vidas passadas. Vocês sabem que eu tive outros avatares de jogo. O mais recente que eu me lembro, um advogado que vivia em Washington, nos Estados Unidos. Advogado envolvido com política federal, tá? E aí? Você não é o corpício, não é. Então, a chave para você praticar essa lição aqui é: a ausência de pecado em você te protege de todo mal, é você se lembrar disso. É você se lembrar de quem você verdadeiramente é, tá bom? Não caia no equívoco de achar
que inocência é ingenuidade. Na ingenuidade, eu tô ali caminhando sem olhar por onde piso, podendo cair num bueiro a qualquer hora. Na inocência, não. Na inocência, eu tô caminhando conectada com Deus, na minha conexão vertical, ali eu e meu Criador, mas eu tô olhando para os lados. Eu tô escutando a voz que fala por Deus e eu tô olhando para os lados, porque eventualmente eu poderei ter um tipo de ação. Poderá ser necessário que eu haja de uma determinada maneira e eu preciso estar atenta. Eu preciso estar atento. Não pensem que o mestre não sabia o que os caras estavam fazendo. Provavelmente, antes dele beber aquela cal, ele se conectou profundamente e bebeu a cal. Vocês estão entendendo? Ele não falou assim, ai, que bonitinhos, eles são tão bacaninhas, vieram aqui me dar leite, vou tomar um copinho de leite. Se ele tivesse nesse estado de consciência, ele teria morrido. Ou se ferido gravemente. Ele estava no estado de consciência do onisciente. Tá? Nesse estado de consciência, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não tem como. Porque ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Mas o que você fez antes? O que você fez antes disso? O que você fez antes de sair de casa? Você já meditou, você já orou, você já fez o seu diário de mudança de atitudes, você já entregou seus medos, seus ressentimentos para o Espírito Santo? Você já conversou com a sua criança interior e perguntou para ela o que ela quer fazer nesse domingo de sol? Correto? Certo? Você vestiu a sua armadura de luz, meu irmão, minha irmã. Não confunda uma coisa com a outra. Você sai de casa sim, para viver a sua vida, para fazer as suas coisas. E quando eu falo sai de casa, é maneira de dizer, porque o desafio pode tocar a sua campainha. Concordam? Então, tô falando metaforicamente. Então, mas você sai revestido com a sua armadura de luz, protegido, né? Eu ainda faço a meditação de São Miguel Arcanjo, que hoje eu não fiz. Mas daqui a pouco eu vou pegar o Uber e eu vou fazer dentro do Uber. Tá? E aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Se a confusão estiver acontecendo do lado direito, meu querido, minha querida, você vai virar pro lado esquerdo. Hoje eu fiquei uns dias sem abrir o WhatsApp do meu grupo, né, de terapia do Theta Healing. A gente tem um grupo de terapeutas. E aí quando foi agora, chegou uma mensagem de uma colega. E aí eu li a mensagem da minha professora, da minha coordenadora, da minha terapeuta, da minha amiga, que é dona do espaço onde eu atendo, né? Onde eu faço esse trabalho voluntário lá no Catete, aqui no Rio. E o que aconteceu na terça-feira? Eu fiquei sabendo disso na terça-feira. Na terça-feira, à noite, tipo, final da tarde, início da noite, infelizmente, uma pessoa, num profundo desespero, se suicidou. Se jogou no metrô. O trem veio vindo e a pessoa, paf, se jogou na linha do trem e morreu. Conclusão, isso causou um caos na cidade do Rio de Janeiro. Causou um caos. E os clientes que estavam indo ser atendidos ficaram presos, inclusive porque muitos vão de metrô, porque a estação Catete fica do lado, fica 5 minutos a pé do espaço, no Palácio do Museu da República. Quem conheceu o Rio de Janeiro, conheceu o Palácio do Museu da República, sabe exatamente de onde eu estou falando, inclusive é um ponto turístico, né? O Museu da República. Que é o casarão onde, inclusive, Getúlio Vargas, num ato de desespero, tirou a própria vida, né? E, enfim, meus amores, essa pessoa, num ato de desespero,
né? A gente, inclusive, já fez um trabalho lá do Teta para enviar amor incondicional para ele, me parece que foi um homem, se atirou na linha do metrô, né? E aí várias pessoas não conseguiram chegar, vários terapeutas também não conseguiram chegar. Eu cheguei sem o menor problema. Sem o menor problema. Eu não vi nada. Eu não soube de nada. De nada. Ainda fui batendo papo com o motor. Eu peguei um táxi e fui batendo papo com o motorista do táxi, porque ele estava dirigindo um carro híbrido elétrico, né? E eu trabalho com isso, então ele foi me contando tudo lá de como era o carro híbrido elétrico dele, um Toyota maravilhoso, Toyota Cross. Fazendo propaganda aqui da Toyota grátis. Se a Toyota quiser fazer um Pix pra mim, tá valendo, pega o meu e-mail lá, tá? Se você trabalhar na Toyota aí, pede um Pix pra mim. Então, eu não vi nada, gente. Sabe que a pessoa não vê nada? Eu tava em outra bolha, eu tava em outra paralela dimensional, como diz a Cristina Cairo. Tá? Então, você vai cair numa paralela dimensional de proteção espiritual. E como é que eu quero que você faça a prática da lição de hoje com a sua criança interior? Você vai orientá-la nesse sentido. E aí vocês vão sacar o pulo do gato do que eu tô dando pra vocês aqui agora. Vocês vão sacar. E se vocês tiverem filhos, especialmente se eles forem pequenos, tenham essa conversa com eles. Filho, filha, criança interior, você precisa ser mansa como a pomba e astuta como a serpente. Astuto, eu tô vendo tudo. Quando eu sou astuto, eu tô vendo tudo e eu tô me preparando. Amorosamente e abençoando aquela pessoa que tá vindo ali tentar me prejudicar, tá? A minha mãe já contei pra vocês que ela era mineira, né? E a minha mãe, ela falava um monte de ditados, né? E ela quando eu começava com as minhas, né? Porque eu era uma criança muito astuta, digamos assim, para algumas coisas, né? Para outras eu era muito ingênua, que nem aquela história que eu contei para vocês, que a menina estava me maltratando e eu não percebia, né? A coleguinha estava me maltratando e eu não percebia, eu não via. Eu achava que aquilo era amizade, né? Depois, em processo de terapia, eu consegui entender o porquê de eu achar que aquilo era amizade e não o bullying que ela estava fazendo comigo. Mas a minha mãe, ela falava assim pra mim: ô Jaqueline, quando você vem com o milho, eu já tô voltando com o bolo pronto, o bolo de milho pronto, a pamonha pronta, né? Então eu tô indo com milho e ela já tá voltando com o bolo de milho pronto. Aliás, amo bolo de milho, bolo de fubá, polenta. Só de falar já dá água na boca, né? E é isso. Ser astuto é isso. Ser astuta é estar atento. Ser astuta é estar no momento presente. Ser astuta é estar conectado com as energias que estão em volta. Ensine a sua criança interior a ser mansa como a pomba e astuta como a serpente. Tá vendo tudo. Vá com ela, revisite uma situação na qual ela deixou de ser. Ela não pôde ser astuta. Estava sem orientação, óbvio, estava sozinha. Não vamos colocar isso na conta da criança interior. Não aprendeu, mas agora ensine a sua criança interior a virtude da astúcia. Ser astuto não significa que você vai fazer mal para ninguém. Mas significa que você está antecipando o mal que aquela pessoa mal intencionada está trazendo para a sua vida e você não quer. E você tá lá vestido com a sua armadura de luz. Você pode inclusive visualizar isso antes de você sair de casa, que você tá vestido com uma armadura de luz. Você pode visualizar, tá? Então perceba, veja as reais intenções das pessoas, quanto sofrimento na minha vida eu poderia ter evitado se eu tivesse sido aconselhada nesse sentido antes. Quanto sofrimento na minha vida poderia ter sido evitado, tá? Você não precisa fazer maldade, mas você precisa se proteger. Sabe aquela história da Matrix lá, o Neo lá no filme, que o pessoal manda a bala pra ele, ele só faz assim.
se desvia da bala, é você. A coisa ruim tá vindo, você, ó. Vai chegar uma hora, ficou engraçado isso aqui no vídeo, hein? Vai chegar uma hora que a sua própria armadura de luz, ela vai, ó, pá! Espelhar todas essas agressões. Tá bom? Mas pra gente começar, a gente tá aqui num processo de expansão da consciência tão bonito, né? Usando esses ensinamentos, a gente só escapa da bala. A pessoa vem e te dá aquela alfinetada e você responde elegantemente, reconhecendo que você foi alfinetado, mas você responde elegantemente e abençoa a pessoa, que a pessoa siga o caminho dela. O caminho dela é o caminho dela, não é o seu caminho. Se você fosse emaranhar na agressão do outro, pronto, você entrou na caixa de areia do ego, você já tá cheio de lama. O outro tá lá enlameado, puxando você para vir para a piscina de lama junto com ele. Você não dá a mão. Você não dá a mão, mas você reconhece que ele tá na lama tentando puxar você para a lama. Você reconhece, fala, tá bom, ó, não quero brincar não. Eu já brinquei muito disso e já vi que não é divertido. Então eu te agradeço. Eu agradeço que você ainda esteja aí tirando algum proveito de ficar na luta de telecat dentro da piscina de lama. Mas eu não quero mais não. Fico suja, fico feia, fico fedida. Vou continuar aqui com a minha armadura de luz. Tá bom? E lembro para vocês de outra imagem, que aí essa é a imagem da consciência búdica, né? Um dia a gente chega lá, que é a imagem de Buda, com as flechas vindo em direção a ele. Esse é um Buda cultuado no Oriente, tá? É um tipo de Buda. Depois eu descubro para vocês qual é, essa lenda é lindíssima. As flechas são disparadas em direção a ele. Que flechas são essas? São as flechas dos egos alheios, que odiavam o mestre Buda porque ele estava falando a verdade e libertando seus discípulos das ilusões do ego, né? E aí o mestre Buda tá lá e tem um campo de proteção à volta dele. Quando a flecha bate nesse campo, ela se transforma numa rosa vermelha e cai. Esse é você. Essa é você, tá? Agora, ele tá lá conectado. Se ele se desconectar, ele vai levar flechada. E, gente, a gente leva flechada, né? A gente tem os nossos haters de estimação, a gente tem as pessoas que vêm fazer um comentário que não ajuda nada, ou um comentário grosseiro, fazendo um comentário nada a ver. Eu vou, gentilmente, eu vou lá e apago o comentário. A pessoa não tá sacando que esse canal aqui é um canal de crístico. Esse canal aqui não é meu, é de Jesus Cristo. É do Espírito Santo, é de Deus. Tá? A pessoa vem e dá o joinha ao contrário. Não gostei. Seu vídeo é uma M. É o preço que a gente paga. Queria contar pra vocês uma coisa muito legal. Ontem nós batemos os 1.800 inscritos no canal. Não é bacana? Tô muito feliz. Temos hoje acho que 1.810 inscritos. Algo assim. Tô muito feliz. Estamos crescendo de uma maneira lenta, mas estável. É disso que eu gosto. Passinhos firmes e curtinhos. Tá bom? Então, meus amores, falei pra caramba, ia ler um texto, já vi que não dá pra ler. E o que você vai fazer? Você vai conversar com a sua criança interior. Você vai ensinar a ela a virtude da astúcia, tá? Ensine a sua criança interior a ficar astuta. E vocês sabem como é que a gente desensina a criança? Porque a criança já vem com essa consciência. Vocês sabem como é que a gente tira essa consciência dela? Dizendo que o que ela está sentindo e que o que ela está vendo está errado. Então, tipo assim, o pai e a mãe estão lá no maior quebra-pau. Estão tendo uma discussão horrorosa. Aí a mãe vai pro quarto e começa a chorar. Aí a criança fala assim, mamãe, você tá triste?
Mamãe, você e o papai estavam brigando? Não, meu filho, eu tô ótima, tá tudo bem. Foi um cisco que caiu no meu olho. A mamãe e o papai estavam conversando. É que o assunto era um pouco chato. Pronto. Tirei o sentido da criança de se conectar com a realidade. Tirei a possibilidade da minha criança de se conectar com a realidade. A criança é incentivada a mentir. Ah, eu vou ler um negócio pra vocês, que eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Hoje não vou conseguir ler texto, tá? Já falei pra caramba aqui. Ia ler um texto bacana, mas já falei pra caramba. Vocês sabem que o meu problema é esse, eu falo pra caramba. Mas se vocês gostam de mim, tá tudo bem. Ontem chegou um comentário aqui no YouTube que me chocou. Ok? A minha querida Suzana, ela botou uma mensagem assim. Ouçam isso. Boa noite, professora. Hoje aconteceu um fato interessante. Fui ao hortifruti do meu bairro comprar algumas frutas. Levei meus filhos comigo. Chegando ao caixa, apareceu uma senhora do nada e ela queria que a minha filha desse um sorriso para ela. Essas pessoas existem e estão à nossa volta. A minha filha se sentiu muito constrangida e queria se esconder da mulher. E essa mulher começou a chamar a minha filha de azeda. Azeda, ela bota exclamação. Não dá um sorriso pra ninguém. Você é azeda, não dá um sorriso pra ninguém. Falando pra criança. Olhei para a minha filha e disse a ela que isso não era verdade, mas fiquei com muita raiva por não colocar aquela senhora no seu devido lugar. Aí ela bota o emojizinho chorando. Eu estava com um bebê no colo e a minha filha de 4 aninhos. Obrigada, professora. Falar isso para uma criança de 4 anos, que a criança é azeda porque não dá um sorriso. Vocês sabem o que é isso? Essa pessoa está num nível de carência tão grande que ela só pode fazer isso com uma criança, ela não vai fazer isso com um adulto, né? Exigir de um adulto um sorriso. E aí ela vai lá e se incomoda e se emaranha com a criança. E isso é lamentável. Eu não sei o que eu teria feito. Eu acho que provavelmente eu ia perder a linha. Entendeu? Eu acho que eu ia perder a linha. Não sei se eu ia conseguir ficar quieta. Eu acho que eu teria virado para ela e falado assim, não, a minha filha não é azeda. A senhora é que é inconveniente. A senhora é que é sem noção. A senhora é que precisa procurar uma terapia urgente para resolver suas carências de outra forma. Né? Eu não sei. Então é assim que a gente ensina a criança a se desconectar da própria astúcia, né? Dá um sorriso pra moça, filha. Dá um sorriso pra essa senhora, não custa nada. Dá um sorriso pra ela. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. E aí a gente desconecta a criança de si própria. E aí começa a novela da criança interior ferida. Depois, quando você chega com 30, 40, 50, 60 anos, você tem que ficar aqui assistindo vídeo no YouTube todo dia para consertar a M que foi feita com você pela sociedade quando você tinha 4 anos de idade. Tá? É isso, meus queridos. Tirem as próprias conclusões. Comentem. Vou ler, para finalizar, eu vou ler o texto da Marianne Williamson, do dia 337, do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. O título é A Gentileza é o Maior Poder, sem o qual eu sou fraco. Né? Então já me danei aqui, porque já fui grossa com a mulher, não fui gentil, né? A menos que eu seja gentil, eu não estou alinhado com o amor, independentemente das minhas intenções. A gentileza é a chave de Deus que destranca todas as portas, quaisquer portas. Com gentileza, eu consigo fazer milagres, porque a gentileza é a marca do amor. O quão fácil é esquecer o quão frágil as pessoas são, não apenas eu mesmo, mas todos os outros. Que hoje eu possa ser gentil com todos aqueles que eu encontrar,
para que eu possa sentir o toque abençoado de alguém sensível, para que eu possa sentir o toque abençoado de alguém sensível ao coração do outro, né? Do outro. Que eu possa sentir esse toque que eu vou dar ao outro, tá? É que o inglês aqui, ela escreveu a frase de um jeito totalmente diferente do português. Então tem que ler de novo, tá? A oração. Querido Deus, eu estou na terra para ser gentil com os outros. Quão facilmente eu sou abalado pela insistência do ego de que algo mais, alguma coisa a mais, ou qualquer coisa a mais é certamente mais importante. Hoje eu me coloco contra a insistência do ego e eu oro por um anjo de gentileza, para que um anjo de gentileza, a gente está trabalhando com o anjo da luz, então a gente pode pedir ao anjo da luz também, para que toque a minha alma, que essa semente possa dar frutos, querido Deus, e fazer de mim uma pessoa mais gentil, tá? Bonito, né? Então deixa eu pensar aqui, vamos imaginar como ela poderia ter sido gentil e ter se colocado em favor da filha. Senhora, a senhora não leva a mal, mas a minha filha, ela é uma criança tímida e assustada. E ela está sentindo medo da senhora. Eu sinto muito, mas eu não vou pedir a ela para dar um sorriso para a senhora. E isso não quer dizer que a minha filha seja azeda. Na verdade, a minha filha é muito afetuosa, mas ela ainda é muito pequena e ela está sentindo medo da senhora. Tá bom? Então eu lamento muito, mas ela não vai, me parece que ela não vai lhe dar um sorriso, tá bom? Eu dou um sorriso para a senhora e que isso seja válido para acalmar a sua necessidade de receber um sorriso de alguém. E aí talvez pudesse até dar um abraço na senhora e consertar a situação toda, tá? Esse é um exemplo clássico do que fizeram conosco quando éramos pequenos, né? O Gasparetto falava muito disso, dessas violências contra as crianças, né? Então você chega lá na festinha, quando você é pequeno, ou seus filhos, vem aqui dar um beijo na titia, mas eu odeio a titia, então não quero. Isso é uma coisa que quando eu fui tia, né, há uns 15 anos atrás, eu fui tia, e eu sempre treinei para não fazer com os meus sobrinhos. Eu chegava e falava, vem aqui dar um beijo na tia. Se não queria vir, eu não insistia, né? Normalmente vinham e davam um beijinho, mas logo iam embora. Nunca cobrei, nunca enchi o saco, não quer assunto, não tem conexão com a minha energia, não quer ficar perto, a criança está ocupada com as coisas dela. Sempre procurei ficar bem com isso. Em outros dias eram mais afetuosos, em outros dias menos afetuosos. Em alguns dias queriam ficar mais tempo perto, outros dias não queriam nem dar bom dia. Eu sempre respeitava isso, né? Sempre respeitava. O Gasparetto falava muito sobre esse assunto, né? Isso para nós pode parecer uma bobagem, para nossa criança ferida isso é uma violência. Então hoje aproveite e faça uma reflexão a respeito disso que a gente conversou, contextualizando, obviamente, com a sua infância. Vá lá, console a sua criança, faça a sua listinha lá de mágoas e ressentimentos, entregue para o Divino Espírito Santo e queime a sua listinha rezando a sua oração. Tá bom, meus amores? Então, lembrando que hoje à noite nós temos a live, estaremos no item 5, tá? Do nosso capítulo 3. Deixa eu ver que item é esse, para já dar uma colinha aqui para vocês. O capítulo 3, item 5 tava marcado. Além da percepção. Item 5 do capítulo 3, a percepção inocente. Item 5, além da percepção, tá? Estamos no capítulo 3. Acho que até o final do mês a gente consegue terminar o capítulo 3. É o que eu tô me propondo. No final de semana do Natal, eu acho que eu vou mudar o dia das lives pra gente não perder, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, é importante para mim.
Deem o joinha, isso faz com que o canal alcance mais pessoas, né? Façam Pix pra mim, tá bom? Estou precisando. Meus amores, então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos hoje à noite.